Mais um vídeo aqui do canal, pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os antígenos, tá? Eu escolhi esse tema porque ele mistura um pouco de dois sistemas que a gente estuda, o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Lá no sistema linfático é estudado os tipos de resposta imune, que a gente também vai estar comentando um pouquinho aqui no vídeo. E no sistema sanguíneo a gente estuda algumas células que também fazem parte do sistema imune, tá? E que também é estudado lá junto com o sistema linfático. Então, eu escolhi esse tema para a gente fazer essa união, né, desses dois temas e para a gente explicar para vocês algumas coisas. Então, vamos lá. O antígeno, ele é qualquer substância capaz de induzir uma resposta imune específica. Então, por que eu circulei esse específico aqui, ó? Eu botei esse negócio grifado embaixo dele, porque não é qualquer resposta imune, é uma resposta imune específica. E quais são os exemplos de antígeno que a gente tem? Pessoal, o antígeno, então, como ele é qualquer substância, ele pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, tá? Então, assim, ele pode ser qualquer substância que induz uma resposta imune específica. Para o vídeo não ficar muito vago, eu acabei trazendo para vocês os tipos de resposta imune que a gente tem. E a gente tem basicamente dois tipos, que é a resposta imune inespecífica, ou também chamado de inata, e a específica, ou também chamada de adaptativa. A resposta imune inespecífica, o próprio nome já diz, ela não é específica de alguma coisa, ela é inespecífica. Então, geralmente, são as barreiras que o nosso corpo faz. Por exemplo, a pele, trouxe aqui um exemplo para vocês também. Então, por exemplo, a pele. A pele é uma barreira, ela protege o nosso corpo, tá? Então, ela acaba sendo um tipo de resposta imune inespecífica, ela tá protegendo o nosso corpo. Tá? Ela faz essa proteção, mas não é específica de alguma coisa, tá? Ela faz essa proteção. A gente tem também meios químicos, tá? Substâncias químicas no corpo, como por exemplo o ácido clorídrico do estômago. Ele também é considerado uma imunidade inespecífica, né? A gente sabe que tem várias bactérias que também são sensíveis ao ácido clorídrico, que acabam morrendo no estômago antes de chegar no intestino e causar alguma patologia na gente. A gente tem também os cílios da via respiratória, por exemplo. Lá na via respiratória, o epitélio, praticamente de toda a via, tem cílios, justamente, né, para os cílios fazer esse movimento aqui, mandar a sujeira para cima e impedir ele de chegar em algum outro lugar que ele não deveria chegar, tá? Também é considerado uma barreira inata. Então, lembrem sempre que a imunidade inespecífica ela é considerada uma barreira, ou seja, ela protege e ela não protege contra algo específico, ela protege contra tudo que quer chegar em algum lugar e causar alguma doença. E a resposta imune específica adaptativa, o próprio nome já diz, ela é específica para uma determinada coisa. Então, nesse caso aqui, como eu usei o exemplo aqui desse bicho que eu coloquei aqui, que parece uma bactéria. Então, por exemplo, o corpo sabe que é uma bactéria e ele vai gerar uma resposta para essa bactéria, entendeu? Então, o corpo, ele sabe com o que ele tá lidando, então ele precisa ser mais específico, tá? Gerar respostas imunes específicas para fazer com que aquele micro-organismo não cause uma doença na gente. A resposta imune específica também, ela gera uma memória. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, mas ela tem a capacidade de gerar uma memória. Uma vez que o corpo, ele entra em contato com esse antígeno que é específico, ele gera uma resposta específica para esse antígeno e o corpo gera uma memória, que a gente chama de imunidade, né? Então, por exemplo, quando a gente toma uma vacina e a gente adquire imunidade, é uma imunidade específica. O corpo gerou uma resposta imune, essa resposta imune gerou memória, a gente criou anticorpos contra aquele micro-organismo da vacina, tá? Dentro da imunidade específica, a gente tem dois tipos de resposta, que é a resposta humoral e a resposta celular. A resposta humoral, gente, ela é capaz de gerar anticorpos. Então, a resposta humoral, a gente sempre tem que lembrar dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas que são produzidas pelo linfócito B, tá? Então, lembra que a gente estuda os linfócitos lá no tecido sanguíneo? Então, aqui os linfócitos retornam, por isso que eu escolhi justamente esse tema, tá? Então, a resposta humoral, ela tem como objetivo principal a geração de anticorpos, e os anticorpos é que conferem imunidade para a pessoa, tá? Os anticorpos, eles são bem parecidos com esse desenho aqui, ó, e eles são considerados proteínas, tá? Então, os anticorpos são proteínas que ficam lá no sangue, né? E que geram essa resposta, geram essa imunidade pra gente.
A resposta celular, gente, celular, vem de célula. Ela engloba várias células e vários tipos de comunicações intercelulares, tá? Para gerar essa resposta no final. A principal célula envolvida é os linfócitos, tá? E aí a gente tem que saber que os linfócitos, eles se dividem em linfócito B, linfócito T, linfócito NK, tá? E eles se subdividem ainda. Isso daqui é muito estudado quando vocês começarem a estudar imunologia, que vocês vão ver as cascatas de sinalização, tudo que o sistema imune faz para conseguir combater o corpo de uma doença. Mas saibam que a resposta celular, ela tem como principal célula os linfócitos, tá? E dentro dos linfócitos a gente tem as várias subdivisões. Acaba que uma resposta complementa a outra, certo? Aqui eu trouxe duas lâminas para vocês, né? Olhem só, essa primeira lâmina aqui é uma lâmina de um infiltrado inflamatório. Então, reparem que a gente tem, ó, vários linfócitos e aqui a gente tem tecido, olhem só. Aqui também, ó, linfócito, aqui a gente tem tecido. Lembra que o linfócito, ele é mononuclear, ele tem apenas um núcleo, né? Olhem só. Dentro de um citoplasma, são células redondinhas, certo? Então, essa lâmina aqui é uma lâmina de um infiltrado inflamatório. Essas lâminas, geralmente, a gente não vê em histologia, porque na histologia a gente vê o que é normal. A inflamação, infiltrado inflamatório, é quando acontece alguma coisa no tecido, né? Então, na histologia, a gente vê só o normalzinho. Agora, quando acontece alguma coisa no tecido que gera inflamação, que a gente também vai estar falando no final dessa aula, a gente chama de histopatologia, anatopatologia, tá? Mas eu também trouxe uma lâmina normal para vocês, né? Então, aqui a gente tem o linfócito, ó, e aqui a gente tem as células sanguíneas, no caso, as hemácias, tá? E aqui a gente tem o linfócito, olha só, o núcleo dele grande, né? Mononuclear, certo? Para finalizar esse vídeo, eu trouxe um pouquinho sobre a inflamação, né? A inflamação é algo que a gente vem escutando lá desde o primeiro semestre, e às vezes a gente só vai entender lá na fisiologia, que é no terceiro, quarto semestre, segundo ano de faculdade. Mas a gente sempre escuta que a inflamação tem o quê? Tem dor, calor, rubor, edema e perda de função. Então a gente sempre escuta esse dor, calor, rubor, edema e a gente não entende o porquê. Então eu vim explicar isso daqui também para vocês, que tem também a ver com a imunidade. A inflamação, ela é uma maneira de proteção do corpo, tá? Quando eu explicar para vocês o porquê de cada uma dessas características, vocês vão entender. Aqui, por exemplo, a gente tem a dor. Então, aqui nessa imagem, a gente deu o exemplo, né, de, por exemplo, um prego enfiando na pele. Então, por exemplo, eu enfiei um prego no meu dedo. Eu vou sentir dor, né? Então, primeiro, dor. Por que eu vou sentir dor? Porque no meu dedo a gente também tem os receptores nociceptivos, que são receptores da dor, tá? Então, penetrou na pele, eu vou sentir dor. Depois, gente, vem o calor e o rubor. Por que acontece esse calor e esse rubor? Ou seja, o calor, o lugar fica um pouco mais quente e o rubor, gente, é quando a pele fica vermelha, tá? Por que isso acontece? Porque quando o prego penetrou na pele, né? A gente tem que, junto com esse prego, veio bactérias, veio micro-organismos, né? Então, no nosso tecido da pele, a gente já tem também células ali que são preparadas para identificar algo que está errado. Então, elas começam a fazer sinais químicos, ou seja, liberam citocinas, né? Citocinas são substâncias que as células liberam, né? Geralmente na inflamação, tá? Então, elas começam a liberar essas citocinas e isso vai avisar o vaso próximo que alguma coisa está errada e que ele precisa trazer as células de defesa mais rápido para aquele local, para que as células de defesa possam entrar no tecido e combater, fazer a defesa, tá? Então, ele acaba fazendo uma vasodilatação. Essa vasodilatação, justamente para trazer as células para o local, para combater e também para o vaso conseguir abrir, né, as suas células. Por exemplo, a gente tem no vaso o endotélio. O endotélio, que é o epitélio plano simples, certo? Fazendo o revestimento interno dos vasos. Esse endotélio, as células são todas juntinhas. Lembra que as células epiteliais, elas são todas juntinhas? Então, eu preciso que essas células se abram para que as células passem, né? As células de dentro do sangue consigam passar para o tecido intersticial.
Então, essa vasodilatação, ela também propicia isso. Então, a gente fez a vasodilatação, por isso que vai ter calor e rubor. Eu aumentei o fluxo sanguíneo do local, tá? Então, eu proporcionei mais calor para aquele local. E o rubor, que é a vermelhidão, eu fiz vasodilatação naquele local, certo? Depois, a gente pode ter também o edema. O que acontece com o edema? O edema é porque eu consegui fazer essa vasodilatação, então eu afastei as células, além de ter passado as células, passou também junto proteína, passou plasma, passou tudo que tinha ali no vaso, que consegue passar por esse espaço, também conseguiu passar, tá? Então acaba que fica edemaciado, ou seja, fica inchado o local. Geralmente passa as proteínas e as proteínas elas puxam a água, vocês vão entender isso também na fisiologia, certo? Então elas puxam a água e acaba ficando edemaciado o local. O plasma também acaba escapando um pouquinho. Esse processo da célula sair do vaso e ir pro tecido conjuntivo ali para fazer o combate é chamado de diapedese, tá? Isso aí, geralmente os professores perguntam na sala de aula, o que é a diapedese, tá? Então agora você já sabe o que é a diapedese. A diapedese é a saída das células intravasculares para o interstício, tá? Ou para o tecido conjuntivo ali adjacente, certo? E perda de função. A perda de função é porque o local fica dolorido, fica com edema, tá? Então, assim, às vezes o local pode ficar com perda de função. Então, por exemplo, prego no meu dedo. O dedo inchou, tá dolorido, pode ser que eu não consiga dobrar o meu dedo, fazer a função que ele tenha que fazer, tá? Então, é por conta disso tudo, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo, sugestões de temas também, tá? Curtam esse vídeo, compartilha, comenta e se inscreva no nosso canal.